Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a se inscrever no canal, também deixar o seu like, que é muito importante para o vídeo. Também acione o sininho para receber as notificações do canal. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 8, versículos de 27 a 33. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, meditamos hoje o Santo Evangelho segundo São Marcos e separei alguns pontos para a nossa reflexão. No início do texto, o evangelista vai dizer que Jesus foi com os discípulos para Cesareia de Filipe. Aqui nós podemos perceber claramente que Jesus está ensinando na prática aos discípulos como exercer a missão, levando-os para os lugares aonde ele deve ir para, obviamente, pregar, anunciar a boa nova, o evangelho, a proposta do reino de Deus. Então está ensinando os discípulos na prática, até porque mais adiante nós vamos ver que Jesus nem sempre estará com eles como homem, como está agora. Prometerá que estará sim, sempre com eles, mas como homem, nem sempre. Então está ensinando na prática como eles devem exercer a sua missão. Também nós devemos aprender de Jesus, nós que aceitamos Jesus e nos tornamos discípulos dele, discípulos do Mestre, também devemos aprender dele como exercer o nosso discipulado no meio do mundo, lá no seu local de trabalho, na sua casa, entre os seus, nas suas relações sociais, enfim, como apresentar a face de Cristo ao mundo através do nosso testemunho. Então nós aprendemos de Jesus como exercer a nossa missão, o nosso discipulado e o nosso apostolado. No caminho, Jesus demonstra interesse em saber o que pensam dele. Depois de terem visto, e ouvido tudo o que ele falou e fez, os milagres, os sinais extraordinários, a pregação de Nosso Senhor, às vezes que expulsou os demônios, enfim, as tantas curas que ele realizou, agora ele pergunta para os discípulos qual é a impressão que esse povo, tem dele. Então, os discípulos vão dizer, primeiro comparam Jesus com São João Batista. Depois vão dizer, outros dizem que tu és Elias, ou alguns dos profetas. Ainda que os comparativos que os discípulos dizem, respondem a Jesus, sejam ótimos, essas comparações são ótimas, nenhum deles está correto. Jesus, então, restringe a sua pergunta aos discípulos, perguntando: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E São Pedro, demonstrando aqui já uma liderança em meio aos demais discípulos, vai dizer: "Tu és o Messias." Aqui é outro ponto interessante para a nossa reflexão. Para conhecer Jesus, é necessário criar com ele uma relação de intimidade, de estreitamento. E esta relação ela não tem outro caminho senão pela via da oração, da intimidade, do diálogo. Nós, ao mesmo tempo que nos damos a conhecer, também conhecemos a Nosso Senhor. A via da oração, a intimidade, o estreitamento para com a nossa relação para com Ele. Então,
Jesus proíbe os discípulos de falarem quem ele é diante desta revelação, porque ainda não chegou a sua hora, a hora de revelar-se. Então ele proíbe os discípulos de dizerem que ele de fato é o Messias. Em seguida, Jesus fala acerca da sua morte. Ele vai falar sobre sofrer muito, ser rejeitado, morto, mas que vai ressuscitar no terceiro dia. São Pedro, mais uma vez, exercendo aqui a sua liderança, repreendeu Jesus dizendo que isso não deveria acontecer. Então Jesus repreende a São Pedro dizendo que tu não pensas como Deus, e sim como os homens. O mesmo que revela quem Jesus é, agora é repreendido por ele. A resposta que São Pedro deu, revelando que de fato Jesus é o Messias, ela vem pelo Espírito de Deus, é uma revelação de Deus. Ela não está fundamentada nas coisas desse mundo, na carne, mas é a revelação de Deus. Então é o Espírito que revela no coração de São Pedro quem de fato é Jesus. Agora Jesus o repreende, porque primeiro ele fala no Espírito, agora ele fala na carne. Aqui são revelados alguns pontos importantes. Cito eles aqui. O homem, quando age sob a ação do Espírito de Deus, e o homem que age sob o impulso da carne. O homem sob a ação da carne rejeita a cruz, porque não entende o valor do sacrifício. Isso é algo que precisamos nos perguntar. Será que eu entendo o valor do sacrifício, da luta, das provações, quando Deus se serve das provações para nos fazer homens e mulheres mais robustos, mais sóbrios na fé? Será que nós entendemos? Será que nós tomamos de fato a nossa cruz para segui-lo, renunciando a nós mesmos e seguindo Jesus? Será que nós entendemos o verdadeiro valor do sacrifício? O homem, sob o impulso do Espírito Santo, renuncia a si mesmo, abraça a cruz e segue Jesus. O homem carnal, sob o impulso da carne, rejeita a cruz, rejeita o sofrimento. Então que nesse dia possamos verdadeiramente pedirmos a graça de Deus para que Ele possa revelar em nossos corações qual o verdadeiro valor do sofrimento. Talvez você esteja passando por uma dificuldade agora, uma provação, e agora o Senhor quer colocar no seu coração essa compreensão que esta luta, esta dor, esse sofrimento, essa angústia, essa decepção, essa desilusão que você está vivendo agora, ela te serve para que você cresça cada vez mais na fé em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.